Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Kleber Moraes, comandante da AWS no Brasil. Na pandemia, a necessidade de se conectar com as pessoas passou a ser fundamental, no momento em que o contato pessoal se tornou, em muitos casos, inviável. Lojas fecharam, empresas tiveram de converter suas operações para o mundo online e quem ainda engatinhava na transformação digital teve de acelerar os passos. Mas por trás das operações há um ponto nevrálgico que o cliente final nunca enxerga: a infraestrutura. E nesse cenário, a Amazon Web Services, AWS, fortaleceu ainda mais sua posição, oferecendo serviços como computação em nuvem, machine learning e internet das coisas. A empresa é dona de uma fatia de 45% do mercado global de computação na nuvem e no Brasil cresce aceleradamente. Conquistou clientes como Itaú, Mercado Livre, Arezzo e uma série de startups como o Nubank. O executivo Kleber Moraes, comandante da Companhia do Brasil, com mais de 30 anos atuando no setor de tecnologia, vai contar no Conselho de CEO as novidades da empresa e falar sobre o futuro da tecnologia. E eu já estou aqui nos estúdios da Panflix com o Kleber Moraes. Kleber, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Carlos, é um prazer estar aqui com você nessa tarde para trocar algumas ideias, e é um pouco isso que você comentou anteriormente, desse mundo que está em transformação, dessa digitalização, ou seja, dos desafios que a gente tem, principalmente num momento como esse. E nesse momento da pandemia, muita gente fala, acelerou o mercado digital, cresceu muito, lojas online, enfim, mas por trás de tudo isso tem a infraestrutura, como a gente bem disse. Qual foi o impacto dessa pandemia no que diz respeito à infraestrutura? O que precisou ser feito? A demanda foi muito maior do que vocês projetavam? Conta um pouco os bastidores desse processo que aconteceu no ano passado e que vem acontecendo ao longo desse ano. A cloud, que a gente chama de nuvem, foi o grande habilitador de toda essa transformação digital. Desde o momento que a gente teve entregas que cresceram muito, como o exemplo do iFood, ou a questão de vídeo com a Netflix, ou seja, essa demanda ela foi crescente, mas no nosso caso, o caso da AWS e da Amazon, a gente tem um pensamento de longo prazo. Ou seja, nós estamos há 10 anos, esse ano a gente faz 10 anos de Brasil, e no ano retrasado, em dezembro de 2019, a gente fez um grande anúncio aqui, principalmente em São Paulo, do aumento da infraestrutura da nossa operação local. A infraestrutura, no final do dia, a nuvem ela aterriza em clusters de data center. A gente tem uma operação aqui no Brasil há 10 anos, onde a gente tem o que a gente chama de uma região, são 24 regiões no mundo, e São Paulo é uma delas, onde a gente tem 4 que a gente chama availability zones, que são clusters de data center. Então, a gente já vinha entendendo há algum tempo que o mercado começava com uma demanda crescente. O que aconteceu, que você colocou como exemplo de alguns bancos que vieram para a jornada digital, como o Nubank, como o Banco Inter, algumas empresas como o Vetex, que vieram a crescer no seu negócio, ou seja, a gente já sentiu um aumento de demanda, e isso é alguma coisa que a gente prepara com muita antecedência. Então, ao longo dessa jornada, a gente fisicamente, vamos chamar assim, a gente estava preparado, mas mais do que isso, a gente estava preparado para dar o apoio nos clientes nessa jornada ou antecipação de jornada. O que aconteceu com a nuvem, basicamente, é que os clientes hoje em dia não pensam se eles vão ter a necessidade de fazer essa transformação digital ou vão para a nuvem. O que acontece é que eles estão discutindo como e quando. Então, com certeza, os negócios, por um lado, eles aceleraram, mas por outro, e essa é uma das características da nuvem, por outro, a gente teve alguns clientes que tiveram impacto nos seus negócios.
empresas de turismo, empresas de hotelaria, essas sim tiveram impacto, e essa flexibilidade de reduzir ou pagar conforme você utiliza, em momentos como esse é fundamental, onde você reduzindo o seu negócio, você reduz o seu custo. Então a gente está extremamente inserido nesse contexto, ajudando os clientes a passar por todo esse momento. Então, no caso, como você disse que a empresa estava preparada, mesmo num caso atípico como esse de pandemia, em alguns casos diminuiu o uso de alguns setores e aumentou o uso em outros setores. Foi isso? Isso foi crucial para aguentar ou mesmo se aumentasse todo mundo, vocês iam conseguir aguentar o tranco? Eu acho que essa é a vantagem da nuvem. Mesmo que você tenha grandes necessidades computacionais, a nossa infraestrutura está preparada para suportar essas necessidades. Ou seja, é um investimento que a gente faz, é o que eu te falei, olhando o longo prazo e olhando, sim, uma característica, aqui um ponto importante, Carlos e ouvinte como um todo, a gente chama isso internamente que a gente, still day one, ou seja, ainda o dia 1 da utilização de nuvem, porque do gasto global em computação em nuvem, apenas 5% é gasto na nuvem. Então, ou seja, a gente tem um mercado enorme aí pela frente, um mercado grande, onde a gente está preparado para ajudar os clientes, não só no aspecto que a gente falou aqui de crescimento, de elasticidade, mas o que a gente chama que é a coisa mais importante para tudo isso, que é a questão de segurança. Só para a gente ter uma ideia, o que é o serviço de nuvem? Qual a diferença entre uma infraestrutura que não é na nuvem e uma infraestrutura na nuvem? Eu vou fazer um parênteses aqui, Carlos. O que aconteceu no mundo da nuvem é semelhante ao que aconteceu com a energia elétrica. Ou seja, nos primórdios da energia elétrica, você tinha que ter o seu gerador, você tinha que ter um custo muito alto, você tinha que mantê-lo, você tinha que ter toda uma infraestrutura para ter a energia elétrica. A partir do momento que isso passou a ser transformado em utility, ou seja, você pagar conforme você utilizasse, a demanda e o consumo aumentou significativamente. O que aconteceu para a energia elétrica foi o que a AWS e a Amazon fez para o mercado computacional. Ou seja, você não tem mais a necessidade de comprar servidores, armazenamento, a questão de ter segurança como um todo, a questão de ter redes. Ou seja, a AWS provê toda uma infraestrutura de serviços, de software, para você ter toda a sua capacidade computacional pagando conforme você utiliza. Então, hoje é dentro desse contexto que as empresas andam, e aí eu estou falando de milhares de clientes. Estou falando desde grandes bancos, como você mencionou na vinheta, até clientes de porte médio, até eu que sou um usuário da AWS, eu tenho uma conta na AWS, eu gasto algumas dezenas de dólares, onde eu consigo armazenar minhas fotos, armazenar meus documentos. Então, sim, é muito amplo o espectro. E acho que aqui um ponto importante para mencionar, que o fato da AWS ter sido pioneira na nuvem, ela habilitou várias empresas que hoje a gente chama de startups a iniciarem novos negócios. O fato dessas empresas ou desses jovens não terem a necessidade de fazer um investimento muito forte em infraestrutura tecnológica e computacional, ele fez com que eles conseguissem ter suas ideias, da nossa parte a gente investir com créditos, investir com ajuda de arquitetura e ter alguns dos exemplos aqui, que me dá muito orgulho de falar do Brasil, empresas como o Nubank, empresas como Betex, empresas como o Gimpass, ou seja, são os unicórnios que a gente tem aqui no Brasil e que nasceram de ideias, que nasceram de pessoas, de empreendedores, que é onde viram na AWS o grande habilitador para inovar e fazer os seus negócios. Aliás, você tocou num ponto, até na Singularity University, alguns professores dizem que a AWS proporcionou esse ecossistema de inovação nesse mundo das startups, né? Se o Steve Jobs com o aplicativo, com os aplicativos, o iTunes, a iStore, fez surgir um monte de aplicativos, a AWS permitiu a infraestrutura para essas startups. De que forma que vocês trabalham em parceria com essas startups? Você mencionou aí até crédito, como é que o que vocês atuam?
A gente tem um programa há anos que fomenta e ajuda essas startups em vários estágios que essas empresas se encontram. Então, desde aquele estágio inicial, onde você acaba concedendo, vamos chamar assim, o crédito para você começar a ter uma capacidade computacional, um armazenamento, colocar aquilo na internet, vamos chamar assim, até coisas como a gente ajuda em questão de capacitação e treinamento, de ensinar para esses empreendedores como desenvolver aplicativos, como desenvolver a questão da solução dele para a nuvem, até coisas como ajudar na arquitetura, de como se desenha isso, de como se otimiza isso. Ou seja, a gente tem uma quantidade de programas que passam desde desse crédito, da capacitação, da arquitetura, que ajudam essas empresas, e são centenas de empresas, cara. Quando a gente olha o universo de startups, ele é gigantesco, e eles encontram na AWS, nos nossos programas, esse celeiro, vamos chamar assim, de desenvolver os seus negócios e ter o sonho de ter as novas unicórnios aqui no Brasil, que em breve teremos mais alguns. Vocês conseguem identificar quando essas empresas têm muito potencial? Por exemplo, você mencionou o Nubank. Vocês começaram desde o início, desde quando era pequenininho o Nubank, vocês estão ao lado deles? Desde a época onde algumas pessoas se juntaram aqui na Rua Califórnia, aqui no Brooklyn, com uma grande ideia, com um grande propósito, a gente sim começou junto com eles, ajudando no conceito não só dos créditos, mas capacitando a equipe técnica deles, ajudando na arquitetura, e até hoje o Nubank está num processo de expansão, onde a gente ajuda eles no conceito de globalização, ajuda na arquitetura dele a lançar novos produtos. Ou seja, a gente está muito presente e numa amplitude muito forte, Carlos. Uma amplitude, acho que é importante a gente mencionar isso, que muitas vezes a gente tem um conceito de que essas empresas que estão na nuvem são empresas que nasceram digitais. Com certeza elas foram as primeiras empresas a abraçar esse modelo, mas hoje a grande parte das empresas que a gente chama enterprise estão vindo para a nuvem. No fundo, o grande diferencial que a gente encontra é a agilidade, é a capacidade dessas empresas que são mais digitais de lançar novos produtos, de entender mais rapidamente a demanda de mercado, colocar a inovação à tona. Então, é isso que tem feito uma mudança significativa no mercado computacional no mundo e principalmente no Brasil, onde a gente está inserido nesse contexto, ajudando esses clientes. Antes da pandemia, ainda tinham alguns empresários e empresas que eram meio reticentes a tão falada transformação digital. Como é que está isso hoje? O empresário brasileiro tomou consciência de que é necessário, de fato, fazer essa transformação? Me conta um pouco da tua experiência, das conversas que você tinha antes, das conversas que você tem hoje. Como é que está isso? Carlos, é interessante que eu chamo isso de uma jornada. Eu estou fazendo 2 anos e meio de AWS e no começo, há 2 anos e meio atrás, quando a gente falava do conceito de nuvem, falava do conceito disso que a gente falou, dessa flexibilidade, de colocar inovação como diferencial competitivo, acho que existiam um pouco mais de barreiras, uma preocupação maior, que muitas vezes passa por 2 aspectos, depois é importante a gente comentar, que é a questão cultural e a questão das pessoas em si, e no momento onde há praticamente 10 meses atrás, todas as empresas se viram obrigadas a operar remotamente, a ter que inovar os seus negócios, esse empresariado brasileiro, eu diria para você que ele foi forçado, tem sido forçado a caminhar por esse lado dessa digitalização. E é para você que não tem mais opção. As empresas que não se tornarem mais ágeis, as empresas que não inovarem, elas não conseguirão sair desse ciclo. Isso aconteceu, acho que a gente pode voltar um pouco na história, no advento da bolha da internet, onde algumas empresas tiveram impacto e muitas delas saíram fortalecidas desse processo. Acho que o processo é o mesmo agora. É entender que a inovação faz parte da sobrevivência, vamos chamar assim, que a agilidade em atender o cliente da melhor maneira possível é questão de sobrevivência das empresas,
e sair de uma forma sair de uma forma diferente. Acho que o que na nossa história, e aí eu falo um pouco dos nossos princípios da Amazon, a nossa história a gente conseguiu chegar até aqui colocando alguns desses pilares da inovação, os pilares de desenvolvimento, mas o pilar mais importante, a coisa mais importante é a obsessão pelo cliente. É entender o que esse cliente precisa, é entender o que esse cliente quer e tornar apto a nossa empresa a ajudar a atingir os objetivos desse cliente. Então, a questão da nuvem para o empresariado não é mais se ele vai, é como ele vai, quando ele vai, e contar com a AWS para ajudá-los nessa jornada. Mas antes você tinha que gastar mais saliva para convencer? Eu gastava. Antes eu gastava porque muitas... essa transformação, de novo eu vou fazer um parênteses aqui, comparando talvez a minha geração, a minha forma de pensar com a da minha filha. Eu tenho carro, quando eu saio, eu estaciono, eu dou para um manobrista, ou eu pago seguro, e a minha filha não tem. A filha toma a decisão que ela não vai ter carro, quando ela precisa viajar, ela usa um carro maior, quando ela está aqui em São Paulo, ela usa um carro menor. O conceito da nuvem, ela passa praticamente por esse mesmo modelo mental, onde um modelo é eu quero adquirir, eu quero ter uma propriedade, o outro é não, eu vou usar o melhor da tecnologia no momento que eu precisar, adequado àquela minha necessidade. Então, hoje em dia, essa ficha caiu. Acho que a gente vê principalmente os grandes executivos, os membros de conselho, pressionando essa jornada, porque o grau de competitividade aumentou muito. Tenho clientes meus mais digitais que lançam um produto em 10 dias e outros clientes que necessitam de 2 a 3 meses para lançar um novo produto. Isso faz diferença para o usuário, isso faz diferença para o mercado, e se impacta a empresa em si. Então é disso que eu estou falando, essa agilidade, essa inovação, e que no final, trazendo esse comparativo do carro, que no final ele faz com que você tenha um custo menor. E esse custo, hoje mais do que nunca, ele passa a ser um diferencial nos nossos negócios. Mas isso é um privilégio só de empresa grande ou o pequeno empresário pode hoje ter à disposição esse tipo de tecnologia, de inovação? Vai ter a mesma atenção do que um cara grande, por exemplo? Ele vai ter uma atenção igual ou melhor a esse cara grande. Quando eu te falei que eu tenho uma conta na AWS e gasto algumas dezenas, são clientes. A startup, quando ela começa gastando centenas de dólares. E quando eu falo que ele vai ter igual ou melhor, é que toda a questão de infraestrutura que eu forneço para um grande banco como serviço, é essa mesma infraestrutura que eu levo para uma pequena empresa. Todo o investimento que a gente faz em segurança, para poder ter a segurança do dado, segurança do aplicativo, que eu faço para uma grande empresa, é o mesmo serviço que eu levo para uma pequena empresa. Então, hoje eu diria que aquele custo de entrada das empresas terem que investir muito, tem toda essa questão de conhecimento tecnológico, hoje esse gap minimizou. E é isso que fez com que essas empresas, que a gente no passado chamou startups, e essas empresas menores, ganharam competitividade em abraçar e se jogar rapidamente dentro do modelo da nuvem. Mas além da nuvem, hoje muito se fala em machine learning e IoT, né, que é a internet das coisas. Me conta um pouco como que a empresa está se preparando para isso e também o que isso vai mudar no dia a dia das pessoas. No total, quando eu falo que a gente tem serviços, são mais de 175 serviços que a AWS provê. Desde a parte de compute, até a parte de machine learning, até a parte de recognition, armazenamento. Então, são vários serviços onde a gente inova a cada ano, e aqui um parênteses, 90% do que a gente inova, ele é feito a 4 mãos com os clientes. Então, isso abre o mercado, e você falou 2 áreas aqui, que são áreas onde a gente não só investe muito, mas tem muito retorno para o cliente. Eu vou usar o exemplo do iFood. Durante a pandemia, o volume aumentou, a gente sentia que o volume vinha aumentando muito e você começou a ter um impacto para o cliente na entrega. E junto com o iFood, junto com os cientistas de lá e dados do iFood, a gente desenvolveu um projeto de inteligência artificial, vamos chamar assim, onde a gente identificou
a questão da produção da comida, que é identificar o que acontecia no restaurante, o tempo, como isso era feito do pedido até a entrega do produto, o tempo que o transporte era feito e qual é a análise de rota que ele poderia seguir. Exemplo simples que custou relativamente barato, ou seja, a gente conseguiu, usando inteligência artificial, reduzir em 12% o prazo de entrega da comida e reduziu em 50% a ociosidade dos entregadores. Então, são coisas como essa que estão acontecendo de olhar a inteligência do negócio e, a partir disso daí, através da tecnologia, você tem diferenciais competitivos para poder ajudar em cima daquele negócio. Exemplos como esse, a gente teve o Super Bowl durante esse final de semana, onde, de novo, a gente está presente com a NFL, usando inteligência artificial e machine learning para antecipar jogadas, para ajudar a produzir equipamentos de maior segurança para os jogadores. Então esse é um novo mundo que vem por aí de identificar novos negócios. Não é à toa, Carlos, que todo mundo fala que dados é o novo petróleo, onde você identifica tudo isso e faz a diferença para os clientes. Me explica essa história da NFL no futebol americano. Vocês usam os dados para prever a jogada do adversário? Como é que é isso? Explica como é que funciona. A gente consegue prever a jogada dele, que será mais efetiva dependendo do lance que ele faz. A gente consegue fazer tanto no basquete quanto no jogo, dizendo se a probabilidade dele mandar aquela bola numa direção A ou B, a chance dele fazer uma boa jogada ou não. Tudo isso, depois do jogo, é analisado de forma a capacitar os jogadores a ter uma performance melhor. Então, tem sido feito muito estudo, assim como na Fórmula 1, onde, em alguns momentos, você diz ao piloto que a probabilidade dele fazer aquela ultrapassagem naquele momento, ela é maior pelo lado direito. Então, você consegue prever, em função de sensoramento, você falou aqui de IoT, de ter uma série de sensores de velocidade, de vento, de pressão, onde a probabilidade, isso são segundos onde você consegue ter um nível de precisão muito maior. Semana passada, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon e da AWS, anunciou que vai deixar, né, o dia a dia da empresa para ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da companhia. E para o lugar dele vai o Andy Jassy, que é o presidente da AWS, global da AWS. O que muda na empresa? O que representa a saída do Bezos do dia a dia da companhia? A princípio não muda nada. Eu acho que foi o enunciado, é uma transição a ser feita. Eu acho que o Andy tem 25 de histórias. O Andy foi o criador da AWS, está na AWS desde então, ou seja, os executivos. E a AWS tem um conceito que é muito interessante, Carlos, que é o conceito que a gente chama de two pizza team, que são estruturas menores com um nível de reporte menor, onde você consegue estar muito próximo da operação. Então, com certeza o Jeff fez um excelente trabalho, vai estar próximo no board conosco, e o Andy tem todas as habilidades demonstradas aí para dar sequência nesse projeto. A gente gosta de comentar que o tamanho da mudança que está vindo sobre todos os aspectos, quando a gente olha todos os business da Amazon, são enormes. Então, a gente, como executivo, todos nós continuamos nessa jornada e a mudança acaba não tendo nenhum tipo de mudança. Porque a cultura está impregnada. A Amazon é uma empresa trilionária, né? Vale mais de 1,7 trilhão de dólares na Bolsa Americana. Trabalha em vários mercados, o principal deles, obviamente, é o mercado americano. Qual é a importância do mercado brasileiro para a companhia? Eu vou falar no que diz respeito à AWS, no nosso core business. Na AWS, há 10 anos atrás, nós tomamos a decisão de investir no Brasil. Ou seja, daquelas 24 regiões que eu falei para você, o Brasil é uma delas onde a gente investiu há 10 anos atrás. Quando a gente resolveu, há um ano e pouco atrás, investir 1 bilhão aqui no Brasil para aumentar a capacidade e atender melhor os clientes, diminuindo a latência, provendo mais serviços,
isso mostra um pouco da importância do Brasil. O que a gente enxerga, Carlos, é que o Brasil como país, a capacidade nossa de ter empresas como que eu mencionei, Vetex, como o Nubank, é gigantesco, Hotmart, ou seja, a gente tem um mercado que habilita essa inovação. O brasileiro em si, ele tem uma capacidade de inovação muito grande. Acho que mais do que isso, do que a gente acredita, Carlos, é que esse fato de ser um habilitador, de trazer capacitação, de trazer infraestrutura para o empreendedorismo, pode ajudar o Brasil a chegar num estágio diferente do que a gente está. Então, ou seja, para a AWS o Brasil é extremamente importante. Para a AWS a gente tem investimentos preparados, continua investindo. Quanto que vai investir? Quanto vai investir, Kleber? O investimento, a gente falou há 1 ano e meio atrás, a gente investiu aqui em infraestrutura mais de 1 bilhão, então essa sequência que a gente continua olhando oportunidades e a partir daí a gente traz o que é necessário para atender esses clientes. Acho que o ponto básico é esse. Maravilha. Kleber, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre peço para o entrevistado o conselho do CEO. Qual é o seu conselho para quem está vivendo essa transformação digital, essa mudança no modo como a gente tem vivido, né? Os costumes, tudo passou a ser digitalizado, as conversas em Zoom, os aplicativos, enfim. Qual o seu conselho para essas pessoas? Acho que são alguns aqui. Eu acho que o primeiro é a capacidade de adaptação. Adaptabilidade em momentos como esse, nenhum de nós, CEO, imaginávamos que a gente ia passar por um momento desse e não tinha literatura nenhuma, não tinha aprendizado nenhum que fizesse você passar por esse ciclo aqui. Então, acho que é um momento de estar próximo da sua equipe, mais do que nunca, digitalmente, por qualquer que seja a forma, você tem que estar presente, ajudando a cada um deles a superar esse momento, mas mais do que nunca, a hora de inovar, a hora de aproveitar, de certa forma, esse momento para procurar atender o cliente melhor, para procurar se inovar e procurar a fazer algo diferente para passar por esse ciclo de uma maneira rápida, sob o ponto de vista da sua empresa, mas galgando passos maiores para o futuro, o momento é esse. Acho que nenhum empresário vai ter uma segunda oportunidade de sair dessa fase com aprendizados e com essa questão de adaptar ao que vem por aí pela frente. Maravilha. Kleber, muito obrigado pela sua presença. É um enorme prazer estar aqui com você, Carlos. Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Kleber Moraes, CEO da AWS no Brasil, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já um download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Até mais! Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. E no próximo Mulheres Positivas eu converso com a Flávia Bittencourt, presidente da Adidas no Brasil. Como foi essa experiência? Eu tinha certeza absoluta que a minha carreira estava destruída quando eu engravidei da minha primeira filha. Então anota aí, segunda-feira, às 4h30 na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Os números da Jovem Pan Digital não param de crescer. Em 2020, fomos vencedores do prêmio IBEST na categoria Notícias e Comunicações. Finalizamos o ano com 500 mil de downloads do Panflix, ultrapassando grandes marcas do mundo. Já são 30 milhões de usuários únicos no digital e 250 milhões de page views. O programa Pingos nos Is conquistou 1 bilhão de views no YouTube.
Com apenas 15 programas desde a estreia, o Direto ao Ponto bateu mais de 5 milhões de visualizações. E o Morning Show completou 500 milhões de views. Muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso maior incentivo para 2021. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Para assistir, baixe Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Papo de Setorista. Toda segunda-feira, a partir das 6:30 da tarde, o time de especialistas do seu clube do coração entra em campo aqui na Jovem Pan. E aqui você confere todas as notícias, as novidades do único brasileiro tricampeão mundial, o São Paulo Futebol Clube, para você. O Santos de Pelé, o Santos de Neymar, o Peixe também é assunto no nosso encontro semanal. Santos! O Palmeiras também não vai ficar de fora. Nós vamos entrar na academia de futebol com os bastidores do maior campeão do Brasil. Toda segunda-feira aqui no Papo de Setorista, as informações do Corinthians, dentro de campo, fora de campo, os bastidores. Fique ligado e vem com a gente. Papo de Setorista. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. No Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos mostrar para você um muscle car com coração elétrico. Isso mesmo, o Mustang Mach-E, que foi para a pista ao lado de outras 4 feras do drift que abusaram das suas habilidades para apresentar o esportivo elétrico da Ford para o público norte-americano. O Mustang Mach-E, muito mais, no Máquinas na Pan, que vai ao ar nesse sábado às 10:30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você! Máquinas da Pan. App News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa: a notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite App News. E sabe o melhor? É de graça. A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão. Já na madrugada, a nossa equipe decide os pontos em que os repórteres serão enviados logo no começo da manhã. E aí eles vão já para pontos estratégicos da cidade e enviam as informações em tempo real para os ouvintes e para os espectadores. Os nossos repórteres vão para onde precisar e a gente não está só em terra, não. O nosso drone envia em tempo real imagens aéreas, de trânsito, acidente, o que estiver acontecendo na cidade. Bom, aqui no Brasil a gente conta com os repórteres de todas as afiliadas da Jovem Pan. A Jovem Pan está presente em praticamente todo o Brasil. E no mundo afora, a gente também tem correspondentes nos Estados Unidos e na Europa que trazem todas as informações de lá. Aqui na Jovem Pan, a notícia chega até você. Na próxima terça, 4:30 da tarde. A Amazon Web Services é a gigante que está por trás da infraestrutura de grandes empresas e bancos no Brasil e no mundo. Eu converso com o executivo Kleber Moraes, comandante da empresa no Brasil. A gente estava preparado para dar o apoio os clientes nessa jornada ou antecipação de jornada. Conselho de CEO. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Fala pessoal, eu tô aqui para dar um recado muito importante para você que tá acompanhando a programação da Jovem. Eu preciso falar agora, porque na Suécia eles dão espaço e liberdade às pessoas. Eu vou falar sobre o nosso programa agora. Estão tolhendo desse programa. Estão sendo injustos e cerceando a minha voz. Fala, Adri. O Morning Show em 2021 está muito mais polêmico. Nosso programa fala de política, entretenimento, comportamento e muito mais. A
Apesar do Adrilles sempre querer falar mais, aqui a gente mostra os dois lados, prezando sempre pela pluralidade e analisando a fundo todos os fatos. Um programa de variedades que traz tudo o que você precisa saber com muito bom humor. É isso aí, Paulinha. Aqui no Morning Show a gente fala sério, mas também se diverte ao mesmo tempo. Então vem pro Morning Show, acompanhe a gente de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, na Jovem Pan e também na Panflix. 3 milhões. Esse é o número de inscritos que o canal Os Pingos nos Is no YouTube bateu. E não poderíamos estar mais felizes. A todos que acompanham o nosso programa, muito obrigado. Olá, tudo bem? O especial Tá Explicado deste fim de semana já está no ar. A pandemia da Covid-19 tornou ainda mais urgente a aprovação das chamadas reformas estruturais aqui no Brasil. Você vai saber o que são exatamente essas propostas e por que são consideradas tão importantes para a retomada econômica. E mais, com a flexibilização das restrições de circulação, tem muita gente retomando, voltando a praticar atividade física nas academias. Eu vou te mostrar que isso é possível de forma segura ao seguir as orientações dos protocolos de biossegurança. E eu vou abordar também um assunto muito delicado: relacionamentos abusivos. Muitas vezes a vítima só descobre que está envolvida com um abusador quando começa a perceber sinais claros de violência. Você vai saber o que caracteriza esse tipo de relação e quais são os sinais de que ela está acontecendo. Te explico tudo isso a partir de agora. Tá explicado. Os gastos do governo federal com o enfrentamento à pandemia ultrapassaram 600 bilhões de reais. A elevação das despesas fez com que a dívida pública encerrasse o ano com recorde de mais de 5 trilhões de reais. Diante desse cenário, o que pode amenizar as contas públicas brasileiras no futuro são mudanças na estrutura do sistema, algo que altere as engrenagens. E é isso o que propõem as reformas estruturais. Por exemplo, aumentar uma alíquota de um imposto não muda o funcionamento da economia como um todo, mas extinguir um benefício tributário que altere um setor, sim. Entre as principais reformas em estudo estão a reforma tributária, que trata da simplificação do sistema de cobrança de impostos no país, a reforma administrativa, que propõe mudanças na política de salários e benefícios para os futuros servidores, e a PEC emergencial, que estabelece medidas para controlar o crescimento dos gastos e, com isso, permitir o reequilíbrio fiscal. Os novos presidentes da Câmara e do Senado já afirmaram que têm a intenção de votar a reforma tributária ainda neste ano, apesar da falta de consenso sobre a proposta. Mesmo que isso se concretize, é preciso mais para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e retomar o crescimento econômico, como explica a economista Zeina Latifi. Mesmo considerando um cenário benigno, que o país consegue cumprir a chamada regra do teto, que é aquela que estabelece que os gastos públicos não podem crescer num ritmo mais acelerado que a taxa de inflação, a gente teria mesmo assim uma dívida pública crescente nos próximos anos, algo como nos próximos 7 anos. Isso, portanto, reforça a necessidade de avançarmos com reformas estruturais para conter o crescimento dos gastos públicos, como a PEC emergencial, que tem efeitos mais de curto prazo, como a reforma administrativa, que tem efeito mais de longo prazo, mas reforçaria esse sentimento de compromisso. Não existe bala de prata para o Brasil ter crescimento robusto, são várias iniciativas. O importante é estabelecer prioridades e, no caso da reforma tributária, seria um passo largo, seria um passo bastante importante. Atenta aos desafios e às necessidades do país, a Jovem Pan lançou a campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar, em defesa das reformas. Para conferir as notícias sobre o tema e os depoimentos de pessoas que apoiam a causa, é só acessar o site jp.com.br. Tá explicado. Oferecimento Smart Fit.
Os cientistas já comprovaram a higienização correta das mãos com água e sabão ou álcool em gel ajuda a eliminar o coronavírus. A máscara reduz o risco de transmissão da doença, assim como manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metro das outras pessoas também diminui as chances de contaminação. Mas para que esses cuidados realmente sejam eficazes, é preciso que cada um faça a sua parte. Por isso, empresas têm se esforçado para conscientizar clientes e colaboradores. Na Smart Fit, por exemplo, é feito o monitoramento de quem entra e quem sai da academia. E todos são orientados a seguir os protocolos de limpeza e biossegurança, que incluem reforço nos processos de higienização, uso de máscara e distanciamento. E quanto mais os alunos e funcionários se comprometem com as ações, menor o risco de contaminação, como explica a enfermeira Ana Luísa Grischek, que participou da criação dos protocolos de biossegurança. Os alunos que desejarem retornar à sua prática na academia para realizarem seus exercícios físicos, observando o protocolo criado por nós, certamente poderão realizar sua prática esportiva de uma maneira bem mais segura, minimizando em muito a possibilidade de adquirirem o vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. É por isso que a Esther não abre mão dos cuidados, está sempre higienizando as mãos e os aparelhos que usa nos treinos. Ela faz questão de seguir todas as normas de biossegurança. Sempre que a gente chega na academia, eles veem o horário que está agendado, eles medem a sua temperatura. Antes de você entrar na unidade, é obrigatório você passar o álcool em gel nas mãos. Isso acaba me deixando mais tranquila. O Rafael gosta de combinar musculação com exercícios de cardio, como a corrida. Para que a máscara seja mais confortável, segue à risca as orientações dos professores. O professor orienta que a gente faça maiores pausas, se for o caso de fadigação, porque com o tempo você aumenta a intensidade e vai se acostumando com a máscara. Desde que a Smart voltou, eu voltei a treinar, me sinto super seguro e poder voltar a se exercitar, se sentir bem com o seu corpo foi algo fantástico em meio a tanta diversidade. Tá vendo como é possível retomar a rotina de exercícios com segurança? Lembre-se que praticar atividade física regularmente é fundamental para a qualidade de vida. Tá explicado. Uma relação pode ser considerada abusiva quando é constantemente marcada por privações, dor, sofrimento e ausência de individualidade. E para que ela se estabeleça, além do abusador, seja homem ou mulher, é preciso que haja uma vítima que se permita ser dominada. Dificilmente uma relação começa escancaradamente abusiva. Psicólogos explicam que no início o abusador costuma ser tão envolvente e sedutor que é comum a vítima confundir ciúme e controle com proteção e amor. Mas o ciúme possessivo e o excesso de controle e cobranças não são os únicos indícios de uma relação abusiva. É importante reconhecer outros sinais. Se você se sente distante dos amigos e até da família por influência do parceiro ou parceira, é sempre criticado e menosprezado, abre mão das coisas de que gosta para não contrariar, é levado sempre a sentir culpa por todos os problemas da relação, é alvo constante de chantagens psicológicas, se sente intimidado com comportamentos agressivos do outro e, nos casos mais graves, sofre ameaças e até violência física. Muita atenção! É importante ter consciência de que não existe relação que não tenha frustrações e conflitos. Mas quando há mais dor que prazer, é preciso ficar alerta, como explica a psicóloga Pamela Magalhães, do podcast Coração Peludo da Jovem Pan. Se você se identifica com um ou dois desses sinais, não quer dizer que você esteja numa relação abusiva. Mas, se você entendeu que a maioria deles acontece na tua vida, é hora de se perguntar sobre o seu amor próprio e sobre a sua individualidade. Uma das principais características da relação abusiva é a despersonalização e a dependência emocional. A gente vai se perdendo de si e, mais fragilizados, entendemos que não vivemos sem essa pessoa, mesmo que ela não esteja sendo boa para nós. Observe as suas fronteiras, como estão os seus limites. Nós ensinamos o outro até onde pode ir com a gente. Será que não está na hora de você se reaproximar
daquilo que sempre fez parte do seu universo e é muito importante para você, pense sobre isso e lembre-se, a chave da sua saúde emocional é a sua autonomia e individualidade preservadas. Tá explicado? Tá explicado.